Sejam muito bem-vindos ao Mecanicast, o podcast da Mecânica Avançada. Esse é o nosso 21º Mecanicast e nesse Mecanicast nós vamos falar sobre sincronismo de motores, principalmente o sincronismo virtual. Bom, pessoal, o nosso objetivo, a nossa missão aqui nesse podcast é trazer informação para você, aonde você possa adquirir essas informações por áudio, que você ou vai estar no seu aplicativo de música ou no YouTube, em algum momento em que você está indo para sua casa, voltando, em algum momento que você está descansando, que você tem esse tempo livre, então em vez de você ficar vendo algumas coisas que não somem nada na sua vida, você que é reparador, você que é um futuro reparador, vai poder escutar informação técnica de qualidade e, com certeza, um dia se tornar um mecânico de diagnóstico avançado. E a missão nossa é poder ajudar você a chegar nesse objetivo. E assim, pessoal, nós temos o nosso canal do YouTube, onde nós temos centenas de vídeos, onde vocês podem assistir em algum momento que você tem alguma dúvida, como fazer algum tipo de reparo. Normalmente não, principalmente na parte eletrônica, que é o que nós somos especialistas, Na mecânica avançada, ela fabrica osciloscópio automotivo, caneta de polaridade, acessórios para osciloscópio, plataforma de informação técnica. Então nós somos especialistas nessa parte. E o intuito nosso realmente é fazer com que você possa se tornar um reparador referência. Mas vamos lá, pessoal, hoje não, em todos os podcasts que nós fazemos, principalmente nesses podcasts de praticamente aulas, que a gente está dando uma aula aqui, só que quando você mexe com mecânica, a mecânica a gente tem que ver, é visual, e aqui a gente está, eu estou tentando aguçar a sua curiosidade para você poder entender, ouvindo o que é isso, para depois você buscar mais informação, mas só que daí você já vai chegar com a teoria pronta. Você só vai pegar esse componente para tirar a sua dúvida e com certeza entender o seu funcionamento e entender como fazer manutenção nele, enxergar todas as suas características. Então eu tenho certeza que vai ser muito válido para você. Nas últimas aulas, nós falamos sobre sensor de rotação, falamos sobre 3 ou 4 modelos de sensor de rotação e falamos sobre sensor de fase na aula número 20. Então, nesse momento agora, quando nós vamos falar de sincronismo, o que nós vamos fazer? A gente vai unir os dois, porque funciona da seguinte forma, pessoal. O motor, ele tem virabrequim e ele tem comando de válvula. Tanto o virabrequim quanto o comando de válvula, eles têm que trabalhar em uma sintonia. Então, tem uma ordem para que o motor entre em funcionamento. Porque porque o motor, ele funciona com 4 tempos. Então, como ele tem 4 tempos, ele tem válvulas de admissão e válvulas, ou válvula de escape, pode ser uma, pode ser duas, que permitem a entrada do oxigênio com combustível, ou somente do oxigênio, e permite que esse gás, depois de queimado, ele saia. Mas ele tem que sair em uma sintonia. Existe um momento, Um momento para o gás entrar e um momento para o gás sair. Ué, Celso, gás não é o combustível? Não, é assim, gente. O motor, o pistão, ele tem 4 tempos. Admissão, compressão, explosão e descarga. Então, quando o motor, o pistão começa a baixar, começa a admitir o oxigênio, vamos dizer assim, quando ele é com injeção indireta, ele está admitindo combustível e gás. Combustível e oxigênio, Então, esse combustível com oxigênio que já está ali dentro do coletor de admissão, ele já está entrando meio embolado. O coletor, ele já tem uma temperatura. Quando esse oxigênio com esse combustível entra para dentro da câmara de combustão, ele encontra uma câmara de combustão quente. Quando ele encontra essa câmara de combustão quente, ele já começa a se transformar em um gás, Porque o combustível, pessoal, o motor, ele só explode quando o combustível e o oxigênio virou gás, Então, se ele estiver no estado líquido, ele não vai funcionar.
vai encharcar a vela, né? Não vai funcionar. Simplesmente o carro ele não consegue explodir líquido, ele consegue explodir gás. Então, esse gás ele é admitido pelo pistão. Quando começa a subir, detalhe, quando ele é admitido, a válvula de admissão abre. Então, existe um momento, né? Então, o pistão tá descendo, o virabrequim está em uma determinada posição, a roda fônica do virabrequim está informando para o sensor qual é o dente que está, então a central está sabendo de todas as coisas. Então, ela fala, opa, a válvula começou a abrir, vou injetar o combustível pelo bico injetor. Aí ele injeta o combustível, o pistão começa a descer. O ar já está dentro porque a borboleta também abriu. Então o oxigênio veio aqui junto com o combustível e quando ele começa a subir, a válvula de admissão fecha e a válvula de escape também está fechada. Então ele começa a subir e quando ele sobe, e daí começa a vir a alta temperatura porque está comprimindo tanto o oxigênio quanto com o combustível que já está no estado gasoso, então ele vai comprimindo, até chegar numa compressão do motor, né, que daí é de 150 a 240 PSI, mais ou menos, né, para um carro ciclo Otto, e quando é diesel é maior. E quando ele chega no momento que pode ser gerada uma centelha, a central vai mandar a centelha para a vela. Se for diesel, aí funciona por combustão espontânea, por causa da altíssima compressão. Mas vamos falar do combustível ciclo Otto, que é gasolina e etanol. Então, chegou num determinado ponto, esse gás ele não vai conseguir explodir que nem no diesel, né? Por combustão espontânea. Então, ele precisa de uma centelha, precisa da faísca. E quando chega a faísca, ele explode. Quando ele explode, o pistão é arremessado para baixo, certo? Ele é arremessado para baixo. Sendo arremessado para baixo, ele vai gerar maior força para o motor poder funcionar, girar, né? Então ele joga para baixo o pistão, consequentemente o virabrequim gira, e aí ele sobe novamente. Para quê? Ele sobe por causa da inércia dos outros pistões e também para poder expelir o gás que ficou ali. Então, nesse momento, abre a válvula de escapamento. Então, a válvula de escapamento ela abre através do comando de válvula, né? A gente já fala comando porque ele comanda as válvulas. E esse comando ele está numa sintonia, ele está num sincronismo, né? Que é o momento de abrir a válvula de escapamento. E aí ela abre e o gás é expelido para fora e daí tudo começa novamente. Então é esse sincronismo que ele é tão importante. Quando nós não usávamos osciloscópio para ver isso, para ver sincronismo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desmontar ali a parte das correias, corrente, para você ver o quê? Para você ver as referências dos piques, né? Então sempre tem um pique, né, que vai mostrar aonde que é o ponto daquela engrenagem. Então, em determinado ponto daquela engrenagem, com determinado ponto da capa ou de alguma marcação que tem no comando, ou no cabeçote ou no bloco do motor, vai ter que estar ali aquele pique, tanto do comando quanto do virabrequim para instalar a correia dentada. Existem alguns motores que também têm árvore intermediária. E existem motores que a árvore intermediária também tem ponto, tá? Então, fiquem atentos com isso. Mas a maioria dos carros hoje é somente virabrequim e comando. E normalmente 2 comandos, né? Então, tem que ficar atento para sempre colocar no pique certinho. De preferência, quando for fazer uma substituição da correia, você quando comprar o kit correia, normalmente vem um manual ensinando. Ou também a ferramenta, quando você compra, também tem um manualzinho te ajudando ali como que você vai fazer o procedimento. Porque, pessoal, existem algumas situações que você tem que utilizar algum tipo de ferramenta trava, ou um parafuso, ou uma outra trava que você fixa essa polia, porque pode acontecer dessa polia ela não ter chaveta, tá? Ela não tem aquela trava. E aí, quando ela não tem trava, pode ser que ela fique fora de posição. Na verdade, essa não ter a chaveta ou ter uma chaveta com bastante folga já é para que você possa montar a correia dentada de uma forma muito mais correta para que o motor não tenha problemas para que você não tenha problemas em regular a correia, aí depois que der uma volta ela ainda ficar meia bamba, né? Porque
em alguns casos, quando você monta e tensiona direitinho e você vai dar a partida, ela ainda fica um pouquinho bamba porque você ajustou só de um lado da correia, o outro lado ficou bambo. E aí quando você utiliza esse tipo de forma de colocar a correia, onde você solta a polia do virabrequim ou a polia do comando e ela tem uma folga, você consegue ajustar toda a correia. Depois de ajustada, aí sim você aperta o comando ou o virabrequim, né? E aí sim você não vai ter nenhum perigo de deixar uma correia dentada frouxa. Mas para fazer isso tem que ter um manual, então procurem um manual aí, tanto na ferramenta quanto no próprio kit, né, que o teu fornecedor de peça te envia. A maioria deles hoje já estão enviando. Mas enfim, fez esse trabalho, aí você vai poder funcionar o veículo. E se ficar alguma dúvida, você pode medir isso, né? Ou quando você está com dúvida se está fora de ponto ou não, você não quer desmontar, o que você faz? Você vai no sensor de rotação e no sensor de fase e você confronta as duas informações. Porque imaginem o seguinte, o sensor de rotação, ele trabalha olhando uma roda fônica, que tem uma folga de 2 dentes. Então essa roda fônica, ela tem uma folga só. Então existe um momento em que passa a falha, tem os dentes e a falha. Quando passa a falha, você consegue ver a forma de onda no osciloscópio e a central também consegue ver o momento. Então ela sabe que aquele momento ali é o momento em que passou a folga dos 2 dentes. Então é onde ela começa a fazer o seu trabalho, né? Ela fala, opa, passou a folga dos dentes, agora eu vou fazer todo o sincronismo de injetar o combustível, de injetar a ignição. E os outros dentes é para saber a rotação do motor. Só que ela também precisa da informação do comando de válvula. Então vai ter um sensor de fase lá no comando de válvula que vai mostrar o momento em que passou o dente também. Pode ser 1, 2, 3 ou 4, como eu disse para vocês no podcast anterior. E aí vai passar esses dentes nesse sensor de fase em um determinado ponto do sensor de fase e em um determinado ponto do virabrequim. Detalhe, cada 2 voltas do virabrequim é uma volta do comando, tá? Porque o motor, uma volta do motor ciclo Otto são 720 graus do virabrequim, que são 2 voltas, né? 360 mais 360, e uma só do comando, ok? Então, para ter uma volta completa, é uma volta do comando e 2 do virabrequim, ok, pessoal? Então, é isso que a gente sempre vai analisar. E aí você vai fazer o quê? Você vai confrontar essas duas informações. Normalmente você vai verificar 60 menos 2 dentes bem próximo um do outro. E no virabrequim e no comando você vai verificar 1 ou 3 ou 4 dentes, só que bem maiores, porque enquanto no virabrequim passam 120 dentes, quando é 60 dentes menos 2, a roda fônica, né, existem menores também. Quando passa 120 dentes, passa somente uma volta do comando. Então, se o comando tem um dente só, cada 2 voltas vai ter um dente só. Se tiver 2 dentes, cada 2 voltas do virabrequim vai ter 2 dentes, 3 e 4. No caso da Volkswagen, são 4 dentes, 2 pequenos e 2 grandes. E aí, gente, você tem que analisar o quê? Analisar qual é o confronto do sincronismo. Normalmente, você consegue referência. Nós mesmo na nuvem do New Tecnoscópio existem as referências de sincronismo, tanto as que você pode comprar, que são os nossos sinais validados, quanto os sinais que está na nuvem, que o pessoal realmente compartilha para que todos possam ter a informação. Isso aí é muito interessante. Então você vai lá, você analisa como que é essa informação, e aí você vem e faz a sua comparação. Você vai lá, coloca o osciloscópio no canal, no virabrequim, coloca no comando, 1 ou 2 comandos, e aí você puxa essa informação, tá, na tela, normalmente em 15 ou 20 milissegundos, e aí você consegue ver em qual dente que está tendo um confronto. Então, você vendo esse dente de confronto, você vai lá na sua referência, analisa e busca aonde você quer fazer essa contagem, porque você pode fazer a contagem em qualquer lugar. Então, você faz essa contagem e vê se eles estão iguais. Se tiver diferente, vai ser bem... Você vai conseguir enxergar, porque daí você vai contar dente a menos ou dente a mais, tá? Então, é dessa forma que você consegue ver o sincronismo virtual. Quando não tem sensor de fase, aí, pessoal, você pode até conseguir ver alguma coisa com transdutor de compressão.
mas ainda não é 100%, porque os motores eles estão mudando bastante. Então, às vezes, uma rampa de descida de uma admissão está um pouquinho para lá de uma rampa de escape e aí você acaba se perdendo. Então, tipo assim, um conselho que eu te dou é, quando tem sensor de fase e rotação, faça o sincronismo virtual. Quando não tem um sensor de fase, vai atrás dos PIC para você poder ver o comando. Beleza, pessoal? Então, ó, espero que você tenha gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e deixa o seu like aqui no YouTube, se você estiver no YouTube, se estiver no Spotify ou em outra plataforma, deixa seus comentários aqui. Não esquece de seguir a Mecânica Avançada, tanto no Spotify ou em outras plataformas, quanto no YouTube. Beleza, pessoal? Até a próxima!